Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquela sensação de que algo tá errado, mas você não consegue explicar exatamente o quê? Aquele frio na barriga que aparece do nada, sem motivo nenhum, como se seu corpo soubesse de alguma coisa que sua cabeça ainda não processou. A história de hoje é sobre isso. Sobre um momento que começou como uma noite comum de férias e virou algo que uma pessoa nunca mais conseguiu explicar direito. Não é história de terror, não é lenda urbana, ou será que é? Vamos para a história. Quem mandou essa história pra gente foi o Murilo. O Murilo estava de férias no Nordeste, hospedado num hotel novo, daqueles que tinham acabado de serem inaugurados, sabe? Ele passou o dia todo fora, fazendo passeio, no sol, com aquela rotina gostosa de viagem. E à noite ele foi jantar no restaurante do próprio hotel, como ele fazia toda noite. Até aí, tudo normalíssimo. Inveja, inclusive, viu, Murilo? Quando terminou o jantar, lá pelas 9 da noite, o Murilo voltou para o hall de entrada ali do hotel, que era onde ficavam os elevadores. Ele chamou o elevador, entrou e apertou o botão do terceiro andar, que era onde ficava o quarto dele. Detalhe, esse prédio ele só tinha 3 andares. Ele era bem mais comprido do que alto, tipo resort. Então, ir pro quarto era simples. Era apertar o 3 e esperar chegar, certo? Sim! Pois é, só que dessa vez o elevador subiu, subiu, subiu e subiu. E subiu mais um pouco do que deveria para subir apenas 3 andares. O Murilo nem reparou direito na numeração enquanto subia, porque a gente não fica monitorando isso também. A gente aperta o botão e confia, fica ali se olhando no espelho, ajeitando o cabelo, mexendo no celular, enfim. O elevador chegou. A porta abriu e ele saiu, só que estava estranho, tava tudo estranho, tava tudo apagado. Ai, eu ia estranhar, né? Porque se fosse apagão, os elevadores não iam funcionar. E eu ia ficar me questionando se o hotel tava tentando economizar energia, né? Porque tá tudo escuro. Bom, o Murilo, ele saiu do elevador por impulso mesmo. Tava esperando que a luz acendesse automaticamente por presença, esse tipo de coisa. Mas não, continua escuro. Então, ele foi procurar um interruptor de luz. Por enquanto, ele ainda tinha a iluminação do elevador para ajudar. Porém, quando ele deu tipo uns 4 passos, o elevador se fechou atrás dele. E de repente, estava tudo escuro de verdade. Porque a única luz que tinha ali ainda era a do elevador mesmo. Só que o problema ali não era só a falta de luz. Era tudo diferente. Com o tempo, naquele breu, o olho foi acostumando. E aí ele começou a enxergar que ali parecia outro lugar. O corredor, as paredes, o chão, os quartos ao redor. Tudo estava com aquela aparência de abandono, de velho, de coisa que não é usada há muito tempo. Eram pedaços de móveis espalhados pelo corredor, quartos sem portas, parecia mesmo um local abandonado. Aquele tipo de cenário que a gente só vê em filme de terror e nunca imagina encontrar na vida real. Muito menos depois de um jantar tranquilo em um resort de férias. Ali, ele lembrou que estava com celular. Então, enfiou a mão no bolso para pegar e ligar a lanterna. Só que o celular estava sem bateria, zerado. Sendo que ele tinha descido para jantar com uns 80% de carga. Então pensa, gente, 80%. Num jantar que durou o quê? 1 hora? Impossível ter acabado a bateria. Mesmo com a bateria muito viciada, não teria como acabar tão rápido assim. Eu já estaria apavorada nesse ponto. Eu morro de medo de escuro. E eu morro mais ainda de medo de escuro se for totalmente no breu, assim, sem nada. E aí ainda acontece o plus de ficar sem comunicação. E não, eu já estaria chorando, em prantos. Enfim, o Murilo falou que ele sempre foi uma pessoa muito racional.
Ele sempre tentou procurar ali uma explicação lógica para tudo. E era exatamente o que ele estava tentando fazer naquela situação. Só que o medo, ele começou a tomar conta. E aí o desespero começou a bater forte no Murilo. Ele ficou no escuro, sem luz, sem celular, num lugar completamente diferente do hotel que ele conhecia. E com o tempo, ele foi enxergando mais detalhes do que tinha ali. E o cenário só piorava. Porém, ele disse que só via objetos. Pelo menos é o que ele acha. E então, ele decidiu voltar para perto do elevador e começou a apertar freneticamente o botão do elevador para ele poder voltar. Ele apertava e nada, nenhuma luz acendia. Aqueles letreiros em cima do elevador que informam onde ele está também estavam apagados. Ele ficou assim por um tempo, que ele acredita que foi em torno de meia hora, embora seja difícil medir mesmo ali o tempo nesse estado de pânico, né? Mas mesmo assim, 30 minutos no escuro, tremendo, sozinho, num lugar que parecia que ninguém pisava há anos, é de enlouquecer. Gente, eu não sei. Eu fico me perguntando por que o Murilo não pediu ajuda. Tipo, gritar, esbravejar, eu já estaria ali aos berros. Porque eu, nessa situação, eu ia virar a própria sirene de ambulância. E iam me ouvir a 3 quilômetros de distância. Eu ia fazer um escarcéu até aparecer alguém. Para sorte do Murilo, do nada, o elevador abriu. Só que não era o mesmo elevador. O elevador que tinha subido com ele tinha um espelho interno, como a maioria tem. Esse que abriu na sua frente tinha as paredes cobertas de papelão. Papelão, gente, colado nas paredes de dentro do elevador. O Murilo ficou olhando para aquilo sem entender absolutamente nada, porque era o mesmo elevador que ele veio, na mesma posição, no mesmo lugar, mas agora estava com outro aspecto. Tinha paredes de papelão, não tinha espelhos, apenas com os botões à mostra. Ele entrou, apertou o botão T para ele voltar para o térreo, mas a porta ficou aberta por algum tempo. Ela não fechou instantaneamente. E nesse intervalo, ele pegou o celular do bolso de novo. E agora o celular estava com bateria, tipo uns 75%. Voltou do zero para funcionar sem nenhuma explicação. Ele falou que conseguiu tirar uma foto do corredor antes da porta do elevador fechar. Gente, eu também entraria no elevador sem a menor dúvida, sem a menor dúvida mesmo. Eu só ia reparar que o elevador era outro depois que eu estivesse lá dentro primeiro. Porque eu seria facilmente a pessoa que morreria, a primeira pessoa que morreria num filme de terror seria eu. Qualquer lugar minimamente iluminado eu estaria entrando. Se fosse o elevador que tinha um assassino, eu estaria entrando. Eu não ficaria naquela escuridão por nada. Enfim, quando ele chegou no térreo, estava tudo normal. Recepção iluminada, movimento de sempre, o hotel que ele conhecia. E aí, ele fez o que qualquer pessoa que acabou de passar por algo assim faria. Não foi falar com ninguém. Ele resolveu ficar sentado ali nas poltronas do hall, bem quietinho mesmo, esperando outras pessoas chegarem para chamar o elevador. Ele ainda estava com aquela memória viva na cabeça, que ele não entendia direito, mas não dava nem para ele achar que estava louco, porque ele também foi bem sagaz e tirou uma foto do elevador naquele estado, com papelão, antes que ele fechasse. Uns 5 minutos depois, chegou um grupo de hóspedes. Eles chamaram o elevador. E chegou o elevador normal, com espelho, sem papelão, igual o que ele pegou para subir. O Murilo subiu junto, entrou junto com eles. Ele foi para o 3º andar, que dessa vez foi o 3º andar mesmo. Foi para o quarto e dormiu. Isso mesmo, dormiu. Ele disse que, por ser um cara racional, ele tem mais facilidade de não se impressionar com esse tipo de coisa, mesmo tendo sentido um medo absurdo. Depois que tudo passou e ele estava seguro no quarto, ele conseguiu relaxar. E assim, eu consigo entender o cansaço também, né, gente?
O cara tinha passado o dia todo no sol, estava exausto, assustado e só queria se sentir seguro dentro do quarto. A gente não está em condições de investigar nada nesse estado, mas eu confesso ali que, particularmente, eu teria ficado acordada a noite toda, sem dormir, com a cama, sei lá, encostada na porta, marcado o psicólogo pro dia seguinte, com urgência, mas é cada um no seu processo, né, Murilo? No dia seguinte, ele tinha um passeio contratado e saiu cedo, coisa de pegar maré, então nem café da manhã ele tomou. Antes de ir, ele perguntou na recepção se tinha algum andar em obras no hotel. A resposta foi não. O hotel era novo, recém-inaugurado, e ele, inclusive, estava inaugurando o quarto que ele ficou. Era o primeiro hóspede. Tudo finalizado, tudo pronto. Sem obras, sem andar fechado, sem elevador para obras, sem nada. Uau! Ele tinha as fotos no celular, mas também não mostravam nada demais. Era um lugar abandonado e não dava nem para provar que aquilo era ali, porque nem parecia que era o hotel. O Murilo não chegou nem a mostrar as fotos para a recepção, nem perguntou mais nada, porque ele disse que não se sentiu bem atendido no hotel de modo geral e não quis se expor. Mas imagina também ter que explicar para o recepcionista que você foi parar num andar diferente da realidade depois do jantar. Complicado. O recepcionista ia perguntar se ele tinha bebido algo a mais, né, gente? Aqui no podcast, a gente acaba recebendo algumas histórias nesse estilo aí sobre o Sete Além. Para quem não sabe aí, o Sete Além é uma espécie de universo paralelo. Assim, uma lenda urbana brasileira. E muita gente acredita de pé junto que foi parar em Sete Além. Tem muitas histórias disso por aí. Não é muito comum a gente contar por aqui, é tanto que vocês nunca tiveram uma história dessas antes. Eu me conhecendo, eu ia achar que estava em Sete Além, gente. Eu ia morrer de medo. Imagina topar com os moradores de lá. Porque quem conhece as histórias sabe muito bem como são os moradores de lá. O que me impressionou mesmo na história do Murilo foi a tranquilidade dele. E foi um dos motivos da gente querer contar essa história por aqui. Se eu fosse ele e se eu não tivesse tirado a foto, eu iria começar a questionar minha própria sanidade um pouquinho aí. Porque é uma história muito, muito, muito estranha. E é isso. Até hoje, ele não tem uma explicação para nada. A teoria do andar em obras foi descartada pelo próprio hotel. A bateria, que zerou e voltou sozinha, sem explicação. O elevador, diferente do que apareceu, mesmo no mesmo lugar do original. O corredor com aspectos de abandonado e destruído no hotel novo. As fotos que ele tirou, que existem, ele mostrou pra gente. E assim, é realmente muito estranho. O Murilo disse que foi a experiência mais angustiante que já viveu. E que, apesar de tudo, parte dele ainda fica se perguntando: e se ele tivesse explorado mais aquele corredor? E se ele tivesse tentado, sei lá, entrar em um dos quartos sem porta? Será que ia encontrar alguma explicação? Ou ia se arrepender de ter essa curiosidade? Coragem, hein, Murilo? Eu acho que você não faria isso. Duvido que você iria. Eu daria nota 9 para essa história, se o Murilo tivesse feito escarcéu naquele lugar. Mas se bem que se fosse Sete Além mesmo, eu teria medo de ver algo a mais, sabe? De ver um morador, igual eu já falei. Minha nota é 8. Eu sou do interior e a gente que cresce ouvindo muita coisa sem explicação já sabe como funciona. Você sempre vai ouvir uma história ali de uma mula sem cabeça, de um tio que viu uma luz que flutua. E na quaresma, principalmente, gente, é isso. Eu sou medrosa, completamente medrosa e apavorada. Então, eu sou pouquíssimo cética. Pelo contrário, eu acredito em tudo. Precisou de muito pouco para o Murilo me convencer da história dele e eu fiquei aterrorizada quando eu ouvi essa história a primeira vez. Eu me arrepiei inteira. Para mim, só faltou o desespero dele mesmo. Faltou entregar a cena, Murilo. E aí, o que você acha que aconteceu com o Murilo naquela noite? Falha técnica do hotel?
elevador com defeito ou cansaço demais de um dia de sol? Ou será que ele foi para outra dimensão, tipo 7 além? Talvez uma viagem no tempo, foi para o futuro daquele hotel? Pessoal, 80% de bateria não acaba do nada. E papelão no elevador de hotel novo não é reforma, é outra coisa. Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE, número 0, número 9, PODCAST@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.